Boa tarde, meu nome é Fernando Maia, eu sou obstetra do Instituto Fernandes Figueira e o tema que a gente vai discutir hoje é um tema muito importante, muito relevante e aí a gente vai falar de sepse materna. Essa é uma condição absolutamente devastadora para a saúde das mulheres e a gente sabe que se uma infecção materna não for reconhecida precocemente, tratada oportunamente, ela pode progredir para choque e morte. Quando a gente faz um panorama do que está acontecendo no mundo, a gente sabe que ela é causa direta de mortalidade, né, em torno de 260 mil mortes por ano, e a gente não pode perder de vista que, eventualmente, ela está num momento piorando condições ou abrindo porta para outras condições acontecerem. Então, ela, de forma indireta, também contribui com mortalidade. Como forma isolada, ela é considerada a terceira causa de morte materna. Pensando em países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos países desenvolvidos ela é em torno de 5%, e nos países em desenvolvimento chega às cifras de 11%. A prevalência é em torno de 1 para 1000, sendo que 50% vai ser sepse e em torno de 3 a 4% choque séptico. A gente vai poder daqui a um pouco falar um pouquinho mais sobre esses conceitos para poder a gente entender do que a gente está falando. Mas o choque séptico claramente é um quadro mais grave, de maior letalidade. É importante perceber que quando acontece a sepse ou choque séptico, mesmo que a mulher não morra, eventualmente ela sofre sequelas em função desse processo, que podem ser transitórias ou até mesmo definitivas. E a gente não pode perder de vista que ela também pode trazer complicações neonatais, principalmente quando ela acontece na gestante. Né? Essas infecções, elas complicam o quadro clínico materno e, em algumas situações, elas podem agravar quadros que já estão ali colocados. Né? Um bom exemplo para isso é uma sepse, um choque séptico que acontece após uma hemorragia pós-parto. Né? Então, ele está no contínuo, pode determinar até a morte da mulher. Né? Uma mulher que já está claramente comprometida e então entra em ilho, translocação bacteriana, infecção grave e eventualmente morte. Quando a gente pensa em sepse, a gente já teve conceitos diferentes que envolviam a resposta inflamatória sistêmica, mas eu não vou entrar nessa questão, vou usar os termos que são atualmente correntes. Quando a gente fala de sepse, a gente está falando de disfunção orgânica, que é ameaçadora à vida, que é causada por uma resposta desregulada de um hospedeiro à infecção. Para a gente identificar esse quadro, a gente vai melhor usar algum tipo de score, seja o SOFA ou o Quick SOFA, que são os mais utilizados atualmente. Quando a gente fala de choque séptico, a gente está falando de um quadro semelhante a esse, né, uma sepse, mas que ela precisa de drogas vasopressoras para manter uma pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, ou então quando a gente tem lactato sérico acima de 2. A gente vai entender que nessas situações a gente vai ter uma abordagem que é um pouquinho diferente. Muito recentemente, até mesmo para que a gente pudesse ter falar a mesma língua nos estudos, a gente teve que definir, né, o grupo da OMS definiu o que a gente vai chamar de sepse materna. Então, ela é uma condição ameaçadora da vida, definida como disfunção orgânica, que é resultante de uma infecção durante a gravidez, no parto, puerpério ou então pós-aborto. Né? Sendo dessa forma, a gente pega tudo que está relacionado à mãe com o conceito da sepse, que então já estava colocado. Bom, a gente tem alguns desafios quando a gente está falando de gestante, porque algumas alterações fisiológicas e mecânicas da gravidez, né, seja o aumento da frequência cardíaca, seja uma diminuição da pressão, seja esse tipo de sintomatologia que normalmente está presente nas grávidas, pode confundir a gente em algumas situações. Mas elas não podem inviabilizar a gente fazer o diagnóstico. Veja,
a gente não quando está discutindo uma suspeita de sepsis, a gente não está falando de uma mulher que procurou o pré-natal e tem uma pressão abaixo de 100 milímetros. Né? A gente está falando de uma paciente que se apresenta à emergência, que tem uma suspeita de infecção e então, né, possa ter isso. A gente vai ter algumas situações em que a gente vai supervalorizar alguns quadros? Sim, mas é melhor que a gente faça isso do que a gente perca uma oportunidade, sendo que é uma doença que tem uma condição que tem uma mortalidade muito alta, né, muito grande. Quando a gente pensa, então, em identificar essa mulher que está sobre esse risco, a gente precisa pensar em fatores obstétricos e fatores não obstétricos. Né? Dentro dos obstétricos, né, a presença de um quadro de suspeita de infecção, com corrimento vaginal, com alterações sistêmicas que eu vou falar a seguir, chama atenção, né, para esse tipo de suspeita. Esse é um fator de risco. O antecedente de doença inflamatória pélvica, antecedente de estreptococo. O estreptococo está envolvido nesse quadro em algumas sepses em até 70% dos casos. A gestação múltipla, a reprodução assistida, os procedimentos invasivos, seja ele qual for, amniocentese, cerclagem. Então, eles vão... Essas pacientes são pacientes de risco, então, para esses quadros. E, quando a gente pensa em fatores não obstétricos, e esse eu peço muita atenção de quem vai estar lidando com essas pacientes desde o primeiro momento na triagem, a obesidade, né, o diabetes ou intolerância à glicose, as imunodeficiências e mesmo as imunodeficiências moderadas, né, a idade materna acima de 35 anos, a fragilidade social. A fragilidade social, aquela paciente que tem dificuldade em acessar o sistema de saúde, aquela pessoa que sofre violência em casa, são pessoas que claramente estão sob maior risco por questões até mesmo de uma demora à procura do serviço de saúde. Né? Em algumas regiões, né, do país, né, onde que a prevalência é maior, malária, né, as hepatites, anemia falciforme, são fatores de risco, né, para essa paciente e que tem que ser considerados na triagem. Né? Bom, quando a gente pensa em que pode causar esses quadros infecciosos, né, a gente precisa pensar em fatores que são relacionados à gravidez, já que a gente está falando de sepsis materna, e fatores que são de causas fora do ciclo grávido puerperal. Dentro das causas obstétricas, a gente tem que pensar nas infecções do trato genital, o aborto séptico, a coramilionite, a endometrite, a infecção na ferida operatória da cesariana, ou na episiotomia, ou mesmo nas lacerações. Né? Lembrar que lacerações de 3º, 4º grau merecem o uso do antibiótico profilático, assim como na cesariana, não naquela rotina que anteriormente já foi utilizada, né? Pós-ligadura de cordão, pós-nascimento, né? A profilaxia na cesariana tem que ser feita antes do momento da incisão da pele, assim como qualquer outra cirurgia abdominal. É fator de risco, mas também pode ser causa os procedimentos invasivos, né? Como uma circlagem que infecta e tudo mais. Causas não genitais relacionadas ao ciclo grávido puerperal pode ser a mastite, né? E qualquer quadro, né, relacionado à gravidez. Entre os casos não obstétricos, a gente precisa lembrar da apendicite, da policistite, pancreatite, da pneumonia, né? Que são quadros que podem acometer a mulher no ciclo grávido puerperal, mas não necessariamente estão relacionados a esse quadro. Podem estar sendo agravados, né, em função disso. Bom, quando a gente tem contato, então, com essas pacientes, quando que a gente vai suspeitar, né, de sepsis? Febre, calafrio, diarreia, vômitos, rasgo cutâneo, dor abdominal, né, corrimento vaginal suspeito, tosse produtiva, sintomas urinários. Não foge ao que a gente já imagina, né, na triagem de um paciente fora do ciclo grávido puerperal. Né? Alguns sinais, né, como a febre, a hipotermia, a frequência cardíaca acima de 100, a frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto, alguns desses, né, eventualmente, a gente pode observar pontualmente uma paciente que não está vivendo esse quadro. Mas
frente a uma suspeita de infecção e uma frequência acima de 100, ou frente a uma suspeita de infecção e uma frequência respiratória maior que 20 por minuto, no caso do score que eu vou mostrar a seguir, 22, a gente precisa pensar nisso e começar a agir, que o tempo não é muito grande para que a gente faça algumas ações. Outras variáveis laboratoriais podem ser utilizadas, né, como leucocitose, leucopenia, a proteína C reativa maior que 7, os parâmetros são muitos, mas grande parte desses parâmetros, eles vão ser melhor identificados ou melhor elaborados no momento da internação, na sequência, quando a paciente vai para a terapia intensiva, quando ela já está internada. Só que, para a gente obter resultados interessantes em relação à mortalidade, para a gente diminuir esse quadro devastador das infecções, a gente precisa ter um instrumento que consiga nos dar um panorama de gravidade mais rápido, mais objetivo, né? E para isso, então, a gente usa o Quicksilver, né, em que a gente vai utilizar 3 parâmetros que não dependem de laboratório, que têm que ser feitos na triagem, né, por quem está realizando a triagem, e então a gente vai observar, né, se essa gestante tem um quadro sugestivo de infecção, seja um quadro respiratório, seja um quadro suspeito de um aborto infectado, se ela tem taquipneia, frequência respiratória maior que 22, se ela tem hipotensão, uma pressão arterial sistólica menor do que 100, ou se ela tem uma escala de coma de Glasgow menor do que 15, né? Se ela tem qualquer um desses 3 parâmetros, a gente tem que se atentar para isso. Na verdade, para classificar, então, como sepse, no caso da gente, sepse materna, a gente tem que ter 2 desses 3 parâmetros. Então, isso desmonta um pouquinho aquela questão em relação às alterações fisiológicas. Muito pouco, provavelmente, você terá a paciente com 2 parâmetros e mais uma suspeita, então, para te confundir. As pacientes que vão estar nessa situação serão posteriormente identificadas. Então, por isso digo que ele não pode ser uma desculpa para que a gente não observe esses quadros e perca diagnóstico e, consequentemente, perca vidas, né? Bom, essa discussão sobre sepse, ela vai para além da questão materna. A gente está falando também de tentar evitar morte em crianças, no adulto em geral e em pediatria. E então, dentro desse contexto, o que se tem de mais moderno, utilizando a partir dessa triagem do Quicksilver, são pacotes de intervenções que a gente faz para diminuir a mortalidade. Esses pacotes são em consequência de estudos que foram bem feitos, bem desenhados, que a gente pode deixá-los disponíveis no portal no segundo momento. E então, inicialmente, a gente tinha um pacote que, na proposta de 2016, que era um pacote de intervenções para serem feitas em 3 e em 6 horas, e que se viu que isso não era o bastante, né? Então, o pacote atual, que foi lançado no ano passado, em 2018, ele fala em condutas que a gente tem que tomar na primeira hora. E aí, assim, não é a primeira hora do contato com o médico, é a primeira hora da chegada da paciente no serviço de saúde, da triagem, né? Então, quando essa paciente foi triada, começa a contar essa primeira hora. Uma outra questão que é bastante importante, e às vezes que traz alguma complexidade no raciocínio da gente, é que pacientes internadas podem desenvolver esse quadro e não ser observado, e a gente perder a primeira hora estando a paciente já sob nossos cuidados, né? Isso é claramente observado em estudos com adultos, em pacientes em que se perde até 8 horas entre o momento que o paciente desenvolveu algum sintoma que sugeria já, como uma oligúria, um senhor idoso com oligúria, até o início, então, das intervenções que vão mudar, então, a chance desse paciente sobreviver. Então, vamos falar sobre o que a gente tem de mais moderno, que é esse pacote para ser realizado em 1 hora desde o momento em que você faz o Quicksilver e observa 2 dos 3 parâmetros alterados. Bom,
Primeira coisa, medir o lactato, né? O lactato é um marcador de hipóxia tissular e se ele está maior que 2, você ainda precisa medir novamente, né? Você precisa obter culturas antes de começar a antibiótico terapia, né? Você precisa iniciar os antibióticos e antibióticos de amplo espectro. Você tem que começar a ressuscitação volêmica com uma quantidade de líquido bastante agressiva, 30 ml por quilo, né, de cristalóide, né? Aí existe uma questão na literatura sobre cristalóide balanceado, então, assim, a solução de escolha para fazer essa expansão é o Ringer lactato. Ele é barato, ele não tem cloro demais, então a solução de escolha, né? E provavelmente esteja disponível na maioria dos serviços de saúde. E caso não se consiga manter a pressão arterial média maior do que 65 milímetros de mercúrio, então a gente passa a usar drogas vasopressoras. No caso da droga vasopressora, a noradrenalina. Esse pacote, ele dá uma sensação, ele tem uma lógica de sequência, mas é uma sequência que, na verdade, ela é praticamente simultânea, né? E aí tem duas questões para retornar, que é a questão da obtenção das culturas antes de iniciar o antibiótico. Veja, isso não é uma obrigatoriedade, né? Se você tem uma paciente com suspeita de sepsis e você não tem a cultura disponível no momento, você começa o antibiótico, né? Ou se você não tem o lactato, você vai começar o antibiótico e começar a reposição volêmica. Você não pode atrasar um tempo em função do outro. Isso era mais claro no pacote anterior. Isso ficou um pouco omisso nesse pacote atual de medidas, né, propostas, né, nessa abordagem da sepsis. Uma outra coisa importante é que quando a gente fala de antibiótico de amplo espectro, é de amplo espectro visando buscar os germes que acometem, então, a suspeita da sepsis. A gente está falando de um aborto séptico, em geral, a gente vai lidar com clindigenta. Quando a gente fala amplo espectro, não estamos falando de tazocin, né, de vancomicina, inicialmente. Vancomicina, exceto se for suspeita de infecção em catéter, em linha sanguínea. Então, essa decisão pelo antibiótico passa também pela suspeita. Bom, a gente tem um outro pacote, que são pacotes que estão em sequência com esse pacote de 1 hora, que é um pacote para 6 horas. Esse pacote de 6 horas, em geral, o paciente já está em uma unidade de terapia intensiva, ou já está sob cuidados de um clínico, de um intensivista, idealmente, né? Mas, quando a gente pensa nesse pacote de 6 horas, o uso das drogas vasopressoras, caso a gente não tenha conseguido, só com a ressuscitação volêmica, essa pressão de 65 milímetros. No caso de uma hipotensão persistente, a gente tem que reavaliar o estado de volume, e aí, dependendo do que você tem disponível, eco para avaliar como é que está a cava, e aí as complexidades vão aumentando, e a gente precisa continuar medindo o lactato, aí a gente já está falando já de uma complexidade um pouco maior. Bom, além dessas medidas mais de droga, antes mesmo, quando você está fazendo a reposição volêmica, uma medida que você pode fazer para tentar ver se vai haver uma resposta interessante da resposta volêmica é elevar as pernas do paciente, porque dessa forma você traz volume mais para a parte superior e se a paciente responder, já dá uma ideia para a gente que provavelmente ela vai responder à reposição volêmica. Quando a gente pensa em antibiótico terapia, aí a gente vai ter que ver com o que a gente está lidando, né? Em quadros respiratórios, em quadros abdominais, a gente tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente. Se for infecção de catéter, de linha sanguínea, aí a gente vai pensar em vancomicina. E a escolha da antibiótico terapia de amplo espectro vai depender do que é a suspeita do quadro. E
Se a paciente tem um foco infeccioso, esse foco precisa ser debelado. Se ele é abdominal, precisa ser debelado. Né? Então, nesse sentido, esse pacote é uma abordagem inicial, mas que se sucede com outros cuidados outros cuidados com o paciente, na sequência do cuidado desse paciente. Bom, gente, essa era a provocação inicial para a gente poder, então, entrar nas perguntas. Bom, eu tenho uma primeira pergunta que